Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Oi, gente. Tem um tempo já que eu não faço live aqui pelo Facebook, mas o Lucas me falou. Vamos fazer, né? Lucas, cadê você? Eu não podia deixar de fazer uma live agora, né? Porque esse país nunca, né, esteve tão revirado. Então, o caos agora parece que realmente está instalado. E hoje de tarde, tava aqui escrevendo um artigo que eu quero mandar para o jornal sobre a reviravolta, né, pela qual o país passou nas últimas, né, 8 horas, especialmente. E aí eu tava aqui escrevendo sobre isso quando começou a fala do presidente. E eu estava esperando a fala do presidente para poder eu continuar com o artigo, porque eu não queria fazer um artigo sem ouvir o presidente, só com o que eu tinha ouvido do ex-ministro Sérgio Moro. E aí, qual que não foi a minha surpresa, né, quando eu ouço agora o discurso do presidente? Eu esperava que, né, ele chegou lá com a equipe toda reunida, com os ministros, e eu pensei, bom, vem aí alguma coisa muito grave, uma mudança de rumos radical, né? Bom, qual não foi minha surpresa quando o presidente da República, né, no papel de presidente da República, enfrentando talvez, eu não digo talvez, eu digo certamente, a maior crise do governo dele até então, não sei o que pode ser pior, porque todos nós sabemos que o sustentáculo do governo Bolsonaro era o ministro Sérgio Moro, porque em que pese ele não está atuando como ministro, né, de maneira mais ativa, né, nos últimos meses, até porque nesse momento de pandemia, né, não havia mesmo espaço de protagonismo para ele. A gente sabe do quanto foi, né, fundamental, decisiva, né, a participação do ministro na campanha dele, ou em prol da campanha dele. Não que ele tivesse trabalhado na campanha, para a campanha, até porque ele era juiz na época, mas porque ele, de fato, levantou uma bandeira no Brasil, né, contra a forma política que estava sendo exercida, quanto aos governos aqui instalados nos últimos anos. E essa bandeira que foi desfraudada contra o combate à corrupção foi imediatamente capitaneada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, e foi com esse vigor que ele chegou ao pódio, vamos dizer assim. O ministro Sérgio Moro não estava tendo protagonismo, né, por razões óbvias, e ele fez questão de lamentar que num momento, né, tão grave, de crise do nosso país, ele tenha que sair do primeiro escalão do governo. E aí, quando ele coloca isso, a gente pensa o seguinte, bom, para um ministro tomar essa medida radical, consciente da dificuldade que ele vai estar criando, sob o ponto de vista de gestão, sob o ponto de vista estratégico, sob o ponto de vista da imagem do governo, né, no momento em que a gente precisa de unidade, de coesão, de compreensão recíproca entre os atores de governo, né, o que leva um ministro que tem formação jurídica, que tem, né, tinha 22 anos de carreira aí à frente da justiça, que foi o desbravador, o bandeirante dessa ideia de uma nova política que não admite corrupção, né? Por que abandonar o barco nesse momento? E aí a minha pergunta o que de tão grave houve? O ministro, na sua manifestação, como sempre, né, foi muito ponderado, muito tranquilo, muito calmo. Ele tem essa capacidade, né, de elaborar e de colocar as questões de maneira o mais serena possível, né, e até uma certa frieza ao se manifestar, o que eu acho que é uma qualidade, uma virtude que eu, por exemplo, não tenho, e acho que para uma pessoa que está na posição dele nesse momento é importante sim ter essa temperança, né? E ele tentou colocar as coisas de maneira muito sutil. Mas se nós pensarmos aqui, né, quando ele coloca, olha, a questão não é a exoneração
do diretor da Polícia Federal. E aí o presidente da República fez um papel miserável, eu acho, entre todos os outros que ele fez no decorrer da sua manifestação hoje. Achei desnecessária, apelativa, emotivista, chantagista, como ele tem feito desde o primeiro momento, né? Um presidente que ganhou o cargo sem ir a debate, nada mais antirrepublicano do que isso, porque foi vítima, né, de um atentado e com base nesse atentado acabou se tornando aí um gigante político. Ele não precisava ter de novo atuado de maneira tão pouco eloquente, né, usando de dados e de referências absolutamente dispensáveis. De tudo que ele falou ali, né, eu pensei o que eu achava que era relevante, né, ele dizer que o Moro está imputando a ele prática, né, de condutas que são, né, não, são inverdades. Então ele está dizendo que ele está mentindo, né, que ele sempre teve uma conversa muito tranquila com o ministro e que, na verdade, a ingerência dele na PF foi para exercer um direito dele, de querer ver chegar, né, ao termo a investigação contra a pessoa que atentou contra a vida dele e fez questão de registrar que a morte da Marielle era mais importante do que o atentado contra a vida dele. Ora, qualquer crime consumado, né, é mais complexo, especialmente se você não tem, né, autoria, no caso só materialidade, do que um crime tentado em que se tem autoria e materialidade. Então, é uma aberração, do seu ponto de vista técnico-jurídico, ele trazer esse argumento à lume. Né, ele dizer que foi, né, que tentou, o que ele buscava na PF era uma espécie de celeridade e de cuidado com a sua causa e não com causas alheias. Ora, todo mundo sabe que o crime praticado contra a Marielle é algo simulacro no Brasil, né? Isso daí é uma questão que vem, né, desde sempre sendo ocultada. Nunca o processo caminhou e a polícia deve estar investigando e tem as suas razões para manter sob sigilo, né, quaisquer encaminhamentos e provas que tenham sido apuradas. Não consegui entender por que o presidente da República, a essa altura do campeonato, como presidente da República que é, né, querer se miscuir no trabalho da Polícia Federal para saber das investigações sobre o atentado contra ele, sendo que a autoria no atentado contra ele foi imediatamente apurada. A pessoa, inclusive, estava na multidão lá em Juiz de Fora, né, naquela ocasião, e foi encontrada a pessoa. Então, assim, não entendi qual que foi aí o link que ele tentou estabelecer, e ainda que houvesse link, não justifica a decisão, né, de demitir, de exonerar, né, o diretor da PF. Ele usou, mais uma vez, de argumento, né, que eu tô chamando aqui de pouco eloquente para poder ser elegante, de que não entendeu por que quando ele convidou o ministro para poder, né, ocupar, então, a pasta, ele trouxe todo o pessoal de Curitiba. Se não teria alguém, né, em Brasília que se prestasse, né, a tais funções. Ora, é óbvio que se o juiz Sérgio Moro foi convidado para ocupar uma pasta dessa natureza, ele vai querer trazer a equipe dele. Aliás, o Sérgio Moro, o ministro, não tem que dar satisfação sobre como ele monta a equipe dele. Ele não tem que abrir um concurso público para poder montar uma equipe, né? Diga-se de passagem, essa história toda começou, vamos aqui resgatar, né, as nossas reminiscências mais recentes. Essa história toda começou quando, né, o então juiz Sérgio Moro vazou ligações telefônicas sobre tratativas da então presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula para nomeá-lo chefe da Casa Civil. Ela não tinha que dar satisfações sobre isso, ela colocaria quem ela quisesse na Casa Civil, né? E, no entanto, o ministro Sérgio Moro, então, né, desde sempre, pesquisador na área de processo penal, de combate à corrupção, professor da área de processo penal na Federal de Curitiba, sempre publicando sobre a Manipulite, né? A tese dele, inclusive, traz elementos muito importantes do resgate da democracia no plano da aplicação do direito. Ele disse claramente e colocou em prática o que ele já vinha escrevendo e pesquisando, de que sem a opinião pública não seria possível dar cabo, né, enfrentar, né, o tamanho,
né, do fosso que existia no Brasil em termos de corrupção. Então, na verdade, quando o ministro Sérgio Moro, né, ele expõe elementos do processo que até então não eram disponibilizados, não é uma prática comum na magistratura, né, não tem precedente no Brasil, quando ele o faz, ou seja, ele quebra o sigilo e ele quebra no sentido de que aquilo aquelas ligações telefônicas deviam ficar circunscritas à análise processual, judicial, portanto, e ele populariza isso, ele divulga, ele diz o seguinte, sobre o seguinte argumento, e é uma tese que, né, sobre a qual ele sempre se debruçou, que é a questão da referência casuística da Manipulite. Se nós não trouxermos a opinião pública, se nós não trouxermos a mídia, se o povo não souber do que está acontecendo, o Poder Judiciário, por mais independente que seja, ele não tem condições, ele não tem braços de sozinho, né, driblar, né, a complexa teia, a complexa malha que é a corrupção do país. Ela é reticular, ela necessita de vários elementos que são conjugados e com extrema maestria daqueles que se dedicam a organizações criminosas, e o Poder Judiciário é impotente de fazer isso dentro dos quadros de uma burocracia processual. Eu preciso dar visibilidade. Isso, na verdade, é democrático. Isso, na verdade, é uma prática de transparência. Eu estou dando transparência ao que está acontecendo no processo para que a população saiba, né, com o que nós estamos lidando e qual é as nossas capacidades e incapacidades nesse momento, porque o judiciário não tem fôlego para poder combater isso. A coisa está aqui há muito tempo, né? Ela já está corroendo as vísceras do poder no país, né, desde sempre, e eu sozinho, com o meu gabinete, com a minha equipe, com a PF e com o Ministério Público, não consigo. Por isso é que eu preciso da mídia do meu lado, por isso é que eu preciso da população do meu lado, por isso a população precisa saber. Ora, quando essa pessoa, com esse perfil, com essa pesquisa, né, com essa experiência docente, não nos esqueçamos que o ministro deu aula na Federal do Paraná entre os anos de 2003, 2007 a 2016, antes do seu doutorado, do seu mestrado, evidentemente, quando uma pessoa, né, chama a imprensa e comunica que está saindo, né, da posição que ocupa, com todos os ônus no que isso implica, porque ele abandonou uma carreira de 22 anos, né, para dizer, né, que está abandonando com todo o custo que isso implica para a vida dele, profissional e pessoal. Porque o presidente da República está se miscuindo em questões da Polícia Federal, está querendo tratar a chefia da Polícia Federal, que é da sua confiança, e aí o presidente, né, diz claramente que o ministro Sérgio Moro trouxe a equipe toda do Paraná. Ele falou isso aí para na verdade, chamar a atenção mais uma vez para os sensibilismos variados, né, dos quais ele lança mão no seu populismo, que eu considero um populismo de baixíssimo nível, para poder angariar simpatia, né, a dó da população, para se equilibrar, como tem sido desde a época da facada. E aí, quando o ministro, né, com a consciência que esse ministro tem, e que ele traz do processo penal, da experiência com a Lava Jato e da bandeira que ele carrega desde sempre e que promoveu o governo que está aí, né, levou a pessoa que está no poder até o pódio, que é o combate à corrupção. E ele está dizendo que o presidente da República tratou o seu diretor, o diretor da PF, né, e a PF enquanto instituição como superintendência, causa espécie. Quer dizer, isso vindo de um jurista, né, de um ministro jurista, ele não é um pelego político, né? Como que situação grave é essa, emergente é essa, emergencial é essa, que leva um ministro a abandonar a pasta em plena pandemia, com toda a carga, né, simbólica que isso representa, haja vista que ele é, não tenho dúvida, não é um dos pilares, ele é o pilar desse governo, né? O que deve ter sido? Ora, gente, eu não acredito que um ministro com a formação do juiz, né, ex-juiz, porque se exonerou do professor, do pesquisador na área de processo penal, vai tomar uma decisão tão grave, tão gravosa para a sua vida pessoal e para o patrimônio político, né, e para a gestão brasileira, sem uma razão muito séria. Eu não acredito que um ministro, né, abra mão de uma pasta dessa envergadura porque o presidente da República queria agilizar o processo de investigação quanto ao atentado sobre si. Não consigo acreditar, não é plausível, gente, né?
O Moro usa muita expressão apropriado, inapropriado, até pela formação que ele tem, ele, né, teve muitas formações estadunidenses, então no inglês eles usam muito, né, a expressão apropriado, inapropriado. Isso não é típico do vernáculo, do nosso vernáculo. Então quando o Moro hoje falou que achava inapropriada a ingerência dele, é claro que é algo grave, né, impróprio para um ministro que tem formação jurídica, não é qualquer coisa. Né? É algo que tenha muita relevância e densidade do seu ponto de vista técnico, porque ele é, né, a formação dele é técnica. Então, a minha dúvida agora, e que eu queria compartilhar imediatamente após a fala do presidente da República, eu estava escrevendo um artigo hoje à tarde, parei para ouvi-lo e para voltar para o artigo. A minha pergunta inicial, nesse artigo que eu estou escrevendo, é: como começou todo o processo de mudança radical, né, dos rumos da política no Brasil? Essa é a pergunta que eu coloco aqui, inaugural no meu artigo. Como começou? Começou com o vazamento das provas da Lava Jato, naquela ocasião. Por quê? Né? O ministro Sérgio Moro, nesse momento, se oporia a intervenções do presidente da República para obter transparência, para obter informações, para saber da polícia, né, detalhes que poderiam ser compartilhados, que poderiam ser comungados com seus representados. Haja vista que ele está atuando como presidente da República. Ele disse várias vezes, né, que essa era uma decisão dele, tanto quanto ao diretor, quanto à pasta. Então, se ele podia mais, que era exonerar o ministro, ele podia menos, o diretor da PF. Ok, ele pode, mas ele não pode, enquanto pessoa física, nem pelo juramento que ele fez lá, que ele falou que ele fez um juramento, né, de lutar pela pátria. Não, ele o faz porque ele é presidente da República. E como presidente, ele nada mais é do que um mandatário, né, dos verdadeiros titulares do poder no nosso sistema, né, no sistema democrático de democracia representativa, que é em nome do povo que ele representa. A minha pergunta é, se essa história toda começou com o vazamento da Lava Jato, quando o então juiz Sérgio Moro, né, ele buscava apelo e apoio público e midiático para combater a corrupção, porque ele diz e acredita, e é realmente um registro relevante da história do combate à corrupção no Ocidente, que na Manipulite só foi possível assim, envolvendo, né, a opinião pública, contando com a opinião pública para paralisar uma série de atos, né, e que eles chamam de atos de tentativa de deslegitimação, né, do processo que vinha caminhando, né, no sentido de combater a corrupção, e ele acaba usando deslegitimar esses processos pela opinião pública, os processos que tentam barrar o combate à corrupção. Ele traz essa espécie de slogan da Manipulite, que foi objeto de pesquisa dele, de várias publicações dele. A questão que fica como pano de fundo é: o juiz Sérgio Moro propugnou o tempo todo pela transparência. Ele se projetou por ser um juiz transparente. Ele correu riscos gravíssimos, né? Ainda, inclusive, recebeu puxões de orelha na época do CNJ por ter vazado aquelas provas. O que nesse momento preocupa o ministro Sérgio Moro quanto a vazamento que o presidente da República eventualmente pudesse promover, acessando arquivos, acessando espaços, acessando dados da Polícia Federal? Ora, isso é no mínimo incoerente. É claro que o ministro não se preocuparia, né, em trazer para o presidente da República, para que o próprio presidente da República compartilhasse isso com toda a população, dados que fossem relevantes para a transparência necessária, né, e o engajamento necessário ao combate à corrupção. Não é. Algo aconteceu, né, de grave, que não é inaudito, né, que o ministro não poderia revelar. Ele foi muito sutil ao dizer que era uma conduta inapropriada, né? E agora nós vamos ver que conduta inapropriada é essa, porque o Procurador-Geral da República já requereu, né, o inquérito para a oitiva do ministro, porque ele tem sérias acusações a fazer. Entre as possibilidades ali de condutas, né, materialmente criminosas, seja do seu ponto de vista de crime de responsabilidade, que não são crimes comuns, e de crimes comuns, eu já detectei. Né? Eu já detectei porque, enquanto fake news continuava, né, vivia nos escombros, no limbo, né, das redes sociais, ninguém tem que se ver com isso do seu ponto de vista técnico-jurídico. Mas quando fake news chega nos níveis institucionais mais caros, né, mais cuidados,
da República Federativa do Brasil, aí a coisa é grave, porque não há escrúpulo, não há limite mais. E eu fico pensando o que leva um presidente da República a chegar a esse ponto, né? Sob que pressão esse presidente da República está para chegar ao ponto de fazer isso? Ele exonerou o diretor com a assinatura do ministro. E o ministro disse que não assinou e não aderiu ao ato. Ora, gente, isso tem nome no direito. Isso se chama falsidade ideológica. Isso é prática de crime comum. E aí, eu não preciso de discutir agora o inquérito e ouvir de novo aqui as razões do ministro, e aí agora se ele vai ser ouvido, se o Supremo vai ou não vai deferir o pedido do Procurador-Geral da República, que já atuou de maneira muito célere e diligente. Eu não preciso de ouvir mais para saber que se o ministro disse eu não assinei e a assinatura eletrônica dele foi usada no Diário Oficial hoje pela manhã, ele não deu a permissão, isso é crime. Isso é crime, não há dúvida, a materialidade está comprovada, a autoria está comprovada, né? Existem aí, né, elementos, né, de uma causa jurídica, de uma... Esqueci a expressão aqui tecnicamente, quem estiver assistindo aqui, justa causa, né, por parte do Ministério Público para poder atuar. Só por esta questão, só por essa questão. Agora o que eu queria compartilhar com vocês, eu não posso me alongar muito, porque senão fica extremamente cansativo e ninguém vai aguentar ficar aqui comigo discutindo. Vejam que a ideia, né, que foi passada hoje aqui para mim, desde a manifestação do ministro, agora presidente da República, é que algo muito grave está acontecendo nos bastidores, né? Tem algo de podre aí no reino da Dinamarca. Porque um ministro que sempre propugnou, enquanto juiz, enquanto pesquisador, pela transparência, ele prega isso, inclusive nos seus textos, considerações jurídicas sobre a manipulita. Eu tenho o artigo dele, tá aberto aqui no meu laptop, eu tenho a tese dele é em direito constitucional, mas ele resgata justamente esse diálogo democrático no plano da aplicação e trabalha com a opinião pública na tese dele. Rafael entrou aí, Rafael conhece, porque... O professor Rafael Menezes é da área de Direito Constitucional, defendeu uma tese brilhante na área de Direito Constitucional e um tema super contemporâneo, que é sobre a responsividade política. Inclusive, foi o prefácio da obra dele foi até escrito pelo ministro Gilmar Mendes. Então, a Rafael esteve em Brasília, inclusive, trabalhando no gabinete do ministro, pesquisando, fazendo pesquisa de campo. Ora, a tese do professor Sérgio Moro, pesquisador, professor da Federal do Paraná, por onde ele se doutorou, é justamente no sentido de trazer transparência para o constitucionalismo no plano da aplicação, envolvendo a opinião pública, sob pena de não ser possível manter, né, os princípios fundamentais da República no que diz respeito às suas várias formas de degeneração, né, nos esquemas de corrupção reincidentes, né, e complexos que se estabeleceram no Brasil. Né, uma malha, uma teia de difícil enfrentamento sem opinião pública. Essa eu diria que seria talvez a principal característica, né, das defesas do então juiz e pesquisador Sérgio Moro. Ora, se ele propugnou pela transparência, se ele propugnou pela essa espécie de conclamação da opinião pública através do aparelhamento da mídia, para poder conseguir florescer, né, enquanto poder judiciário eficiente no combate à corrupção, que sem esse apoio público não seria possível, ele deixa isso registrado em passagens de publicações suas e deixa isso registrado nos seus julgados. Por que o ministro Sérgio Moro, a essa altura do campeonato, estaria se opondo, né, à entrada do presidente da República junto à PF para poder divulgar informações para preservar a transparência de pleitos, como ele quer saber, aí não é o presidente da República atuando como presidente da República, né? Preocupado quanto ao crime que foi cometido contra ele no passado, que foi o atentado contra a vida dele, e dizendo de uma maneira muito pouco sensível, eu acho, que estão dando mais importância ao crime cometido contra a Marielle do que o atentado contra mim. Ora, gente, juridicamente qualquer crime consumado sem autoria e materialidade confirmadas é mais relevante, tecnicamente, do que um crime tentado com autoria, né, com justa causa configurada. Então, a autoria e materialidade, que foi um atentado, ou seja, é um crime tentado, não é um crime consumado. Eu não entendi qual foi o paralelo que ele estabeleceu, eu não acreditei, não foi convincente ele dizer que só queria isso da PF, né, entender o que estava acontecendo quanto à apuração do crime cometido contra ele. Não é esta a razão
que levou o ministro Moro a abandonar a pasta, né, como ele disse, né, com pesar, porque está abandonando num momento grave, já há uma crise instaurada política, há uma crise sanitária e agora a crise política mais grave, né, por qual esse governo passou desde a sua instalação, não tenho dúvida que aconteceu isso hoje, porque o maior pilar desse governo é o Ministério da Segurança, né, está da Justiça e Segurança nas mãos do ministro Sérgio Moro, não tenho dúvida, né, então, o que está por trás disso? Porque não acredito. Uma pessoa que tem sempre agido com sensatez, com ponderação, todas as vezes que foi questionado, o senhor é candidato a 2022? Não, eu tô com o presidente, até segunda ordem ele é o candidato, se eu tô na equipe dele, eu tô apoiando ele. Ele falou isso com todas as letras no Roda Viva, na última entrevista que teve com ele, que eu assisti. Então, por quê? Ele está se colocando contra um presidente se ele foi tão sensato durante todo esse período, inclusive tolerando todas as especulações, todas as dificuldades de eventuais ciúmes do presidente contra ele, né? Bom, pelo que se especula, e aí a mídia também, né? A coisa é mais grave do que o suposto ciúme. Porque ele chegar ao ponto de destituir um diretor sem dar satisfações para aquele que hoje ele admitiu que trouxe lá de Curitiba, desde o primeiro momento, a equipe toda montada? Sim, porque esse diretor, né, está, no caso Lava Jato, desde sempre. Então, é claro que ele é uma pessoa de extrema confiança do ministro, e o ministro não tinha que dar satisfações sobre a equipe que ele está trazendo, porque são todos cargos de livre nomeação. Bom, me parece que essa demissão, essa exoneração, tecnicamente falando, né, ela não foi simplesmente porque ele queria saber mais sobre o crime tentado contra ele, como que está sendo conduzido na PF. Isso não dá liga, gente, isso não é razão suficiente, por mais que ele tenha batido nessa tecla. Então eu fico aqui pensando, e né, é muito ruim a gente fazer futurologia em política, né, é o pior espaço que pode ter para fazer futurologia. Nem em filosofia, a filosofia não é uma área tão pouco... como que eu posso dizer aqui, tão pouco afeita, né, a futurologia quanto a política. A política ainda consegue ser mais dificultosa. Mas eu posso dizer para vocês que eu acho que quando o ministro Sérgio Moro falou assim, ele está atuando não é como um presidente, é como um pai, eu fico pensando se a preocupação do presidente, na verdade, não é dentro da PF, né, questões que estão sendo encaminhadas, provas que estão sendo descobertas, né, não dizerem respeito diretamente aos seus filhos, né, o 1, o 2, o 3, o 4. Achei extremamente deselegante, achei uma falta de sensibilidade, uma falta de afetividade, sabe? E aí eu fico pensando numa pessoa que não tem empatia, né, nem nessa situação, como é que vai ter empatia pela população, né, por uma massa de desconhecidos e de muitas pessoas tão carentes, né, o filho 4 expondo a intimidade, sabe, falando de uma menina que teria se relacionado com a metade do condomínio, usou o verbo escrotizar. Isso sendo ouvido de um chefe de Estado, ele não é só chefe de governo, né, ele é chefe de Estado. Poxa, sabe, falar da esposa, da plástica na certidão de nascimento para poder diminuir a idade, sabe, lavar essa roupa suja desnecessária, com a equipe de ministros ali toda reunida, coisa que nunca foi feita antes. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa muito mais grave por trás disso. Lucas, ele mentiu, talvez o caso da facada, né, tá todo resolvido aí com o autor cumprindo medida de segurança. Para que levantar essa lebre? Isso é uma mentira. Ele tá cumprindo medida de segurança até porque parece que é uma pessoa que tem algum problema, algum problema mental. Não tem, gente. Essa manifestação agora que aconteceu, nós poderíamos ser poupados dela. Tá? É uma enxurrada de mentira, é uma enxurrada de dados e fatos absolutamente irrelevantes que nada tem a ver com o contexto para poder ludibriar, tentar sensibilizar a nação, como ele sempre faz, sabe? Invocar gastos dele, quanto que ele ganha, quanto que ele tira, com o cartão, que ele mexeu no cardápio da presidência. Quer dizer, pra que isso tudo? O que ele falou ali de consistente? O que ele falou de consistente é que o ministro Moro não concordou com ele, né, naquilo que ele estava disposto a realizar, e ele
responsabilizou a si mesmo, por quê? Contou, inclusive, que não tinha mago, mas que o ministro Moro tratou ele em 2017 no aeroporto em Brasília como um solene Zé Ninguém, porque ele era um deputado e tal, não sei o quê, né? Ele revelou que as relações com o ministro Sérgio Moro já estavam, na verdade, balançadas desde um primeiro momento, porque ele já discordou do fato do ministro ter trazido um monte de gente de Curitiba e ele falando que ele estava refletindo sobre isso. Por quê? Por que aqui em Brasília será que não tem ninguém que sirva, né? Sim, não tem. O ministro estava ocupando, né, um cargo de livre nomeação e também exercendo o seu papel de nomeador nos casos de livre nomeação da sua equipe. Por que isso agora veio à baila? Ele já estava insatisfeito com isso há mais tempo. Então, assim, para mim tem algo muito mais grave por debaixo dessa história, né? Eu não acredito que nenhum momento histórico passe pelo crivo da história sem o seu devido julgamento. Nós ainda saberemos, ainda que sejam os meus netos pelos livros de história, ainda que não seja agora, nós não estamos vivendo a melhor hermenêutica, que é a interpretação do momento, que nós estamos vivendo o momento, a melhor hermenêutica é sempre ao distanciamento, então os livros de história contam melhor porque contam com distanciamento, mas quem está vivendo e quem pode contar nesse momento para ser contado melhor depois somos nós. Eu, como palpiteira que tô aqui, porque eu não vou arriscar fazer futurologia em política, porque realmente é muito arriscado, eu acho, né, que tem alguma coisa a ver com o crime da Marielle, porque ele conectou isso de uma maneira muito presente, muito forte, né, e desnecessária. Primeiro porque mentiu, como o Lucas está lembrando aqui, quanto ao que ele queria de fato, que era saber as investigações sobre o atentado. E segundo, comparar o atentado dele, né, como uma coisa assim extremamente egoística, uma manifestação muito egoística dele, comparar o atentado contra ele com a morte da Marielle. Eu não entendi essa conexão. Ninguém está falando da morte da Marielle, não é pauta atual. A mídia não está, nesse momento, divulgando nada nesse sentido. Por que o presidente da República traz à baila essa comparação? Eu não consegui entender. Eu, de fato, fiquei sem entender. Então, não sei se é ato falho, né? O fato de o ex-ministro Sérgio Moro falar que ele está atuando como um pai. Ora, gente, eu só teria coragem, né, na posição que o presidente se encontra hoje, né, de romper gravemente com o maior sustentáculo do governo dele, se fosse pela minha filha. Eu não faria isso por mais ninguém, nem por mim mesma. Ele está colocando em xeque uma credibilidade que foi conquistada a duras penas com o apoio do ministro Sérgio Moro. Ele está colocando em xeque uma credibilidade que foi conquistada por ocasião do trabalho do então juiz Sérgio Moro. Por que ele está colocando isso tudo em xeque agora? É porque tem algo muito grave. E como o ministro falou, né, enquanto, né, antes de se exonerar hoje pela manhã, que ele estava atuando como um pai e tratando o diretor como um réis superintendente, né, ou como um superintendente que tivesse que dar satisfação para ele, nesse sentido, né, não da função, mas da função estar submetida à atuação dele, é porque é alguma coisa grave que está sendo encaminhada dentro da polícia e que diz respeito a ele, ou a família dele. Hoje ele citou a família de uma maneira, para mim, assim, vexatória, expondo, chamando filho por número. Nunca vou chamar minha filha por número, e se eu tiver 10 filhos, chamarei os filhos pelo nome. Inclusive, a Miriam Leitão logo depois lembrou que o nome do filho 4 é Jair Renan, né? Tem até o nome do pai também. Quer dizer, poxa, envolver a família, sabe? Apelar para esse sensibilismo que desde sempre vem acompanhando as falas dele, essas apelações agressivas, eu implodir o Inmetro, usar verbos dessa natureza. Eu acho que ele realmente, ao usar o verbo escrotizar, né, é o verbo que cabe aqui hoje. Eu acho que ele escrotizou a presidência da República, o papel de um chefe de Estado, né? Não tô nem falando como chefe de governo, mas a simbologia de um chefe de Estado nesse momento tão grave que nós estamos passando, duplamente grave. Então, eu só acho que tem alguma coisa, né, de podre por trás, né, desse reino e que nós vamos ainda descobrir e a história vai testificar, né? E não sei por que esse link com a questão da Marielle. Uma coisa que eu tenho dito desde o primeiro momento, hoje eu tive até mensagem de uma aluna aqui, da Lira, uma aluna muito querida que esteve comigo no projeto de uma disciplina que eu ofereci na Faculdade de Direito, que era o caso Lava Jato entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento, que eu tentei fazer um esforço hermenêutico de ir à peça que deflagrou, né, Solares e Atibaia, que
foi do Dallagnol, para a gente poder fazer uma leitura muito técnica, intraprocessual, e ver quais as teses que subsidiavam os encaminhamentos da denúncia. E ela falou para mim, Maria, realmente você foi futuróloga, porque eu tenho dito desde o primeiro momento que a ambição do ministro Sérgio Moro não era o STF. Uma pessoa, gente, que tem fôlego, que tem envergadura para eleger um presidente da República, é presidenciável. Ele elegeu um presidente da República pela primeira vez na história do Brasil, e eu vou arriscar dizer na história do Ocidente, do republicanismo ocidental, que foi eleito sem ir a debate. Olha a força desse homem, né? Ele disse várias vezes que ele não queria se candidatar em 2022, né? Eu achava que essa bola ia ser levantada mais tarde, próximo às eleições, porque o nosso presidente da República, para mim, é assim, é o Forrest Gump que não deu certo em Hollywood, sabe? Ele é a pessoa mais atabalhoada que pode ter para poder se manifestar e fazer as coisas acontecerem do jeito dele. Não pode ser mais atabalhoado, não é possível. Devia ter uma assessoria. E hoje, quando a assessoria tentou fazer, que foi escrever aquela carta lá, ficou horrível, porque falou, no final leu e não deu em nada, porque não deu satisfação, né, à altura do que a população esperava e subestimou a população, achando que a gente ia engolir aquela gororoba sentimentalista toda. Chega, vamos parar com o sentimentalismo. Falar que sempre teve uma relação no olhar, de olhar nos olhos do ministro, ora, não é hora para isso. Né? Para quem usa o verbo escrotizar, isso até que é pouco, é até muito sutil. Eu acho que até isso aí foi o mais elegante que ele chegou. Mas eu posso dizer para vocês, assim, desde o primeiro momento eu venho batido nessa tecla, quem me conhece, quem teve na disciplina comigo. Ele não quer ser ministro supremo, que bobagem, vocês estão subestimando a potência que é esse homem. Ele tem potência para ser presidente da República Federativa do Brasil. E hoje, essa potência está dobrada, porque ele tem razões para ter saído do ministério, ele revela que pediu ao presidente auxílio por sua família, porque ele não sabe o que vai acontecer com ele, e ele realmente não construiu patrimônio, ele não se enriqueceu com a magistratura, né? Ele disse isso claramente, então ele manda também um recado para a população do tipo, olha, eu estou em risco de alguma maneira, né? Eu não sei se daria essa extensão hermenêutica mais pela oitiva, se o inquérito foi instaurado conforme o Procurador-Geral da República acabou de provocar, né, agora há pouco. Nós saberemos se terá essa extensão, mas será que eu não serei um novo sangue do cordeiro que vem por aí? Né? Porque nós já temos um case no Brasil que está até agora, né, obnubilado, né? Que é o caso Marielle. E esse caso Marielle, eu só estou lembrando de tratar aqui com vocês agora, porque foi o presidente que colocou em relação à situação Marielle com a situação dele, que está vivo, está são, que bom, né? Graças a Deus que ele saiu bem daquela facada e se recuperou e conseguiu assumir a presidência e está aí, está bem, né? Tanto fisicamente quanto sob o ponto de vista de superação, e de repente levantar essa bola e comparar com Marielle, isso é uma atitude muito vil, sabe? Isso é muito perverso. Nós não podemos esperar isso de um chefe, gente, de governo, um chefe de Estado, especialmente. Então, eu sempre disse que não era o cabedal do ministro Sérgio Moro, não era para ir para o STF. Ele não precisava disso. Ele pode muito mais. Ele pode escrever o nome dele na história do Brasil. E eu acho que ele começa a escrever hoje, como eu sempre disse, eu achava que ia acontecer em 2022, porque o próprio presidente, como eu disse, é um Forrest Gump sem Hollywood, levantou a bola para ele cortar. E ele cortou. E ele não cortou à toa, ele não cortou a qualquer custo, nem por qualquer razão. Ele deve ter uma razão muito grave para ter feito isso. Definitivamente não creio que pelo fato do presidente querer entender como estão as investigações sobre o caso dele, né, do atentado contra ele. Isso aí é debochar da minha inteligência, é escarnecer, né, da capacidade crítica do brasileiro. Não dá mais, não convence mais. Não é possível, né, gente? Nós estamos vendo, a coisa está escancarada. E acho que então o ministro agora, ele não é advogado, não é juiz, não é professor, não é um pesquisador, um acadêmico, não é ministro, né? O cidadão Sérgio Moro, inclusive recebeu um convite do Witzel, né, expresso, não acho que vai aceitar, ele não precisa disso, né? Pode, enfim, mostrar que potência ele tem e a que veio. Eu sempre disse que ele seria presidente da República desse país. E só não será em 2 casos. Se não quiser, 3 casos. Se não quiser, se for eliminado, né? Ou se houver algum deslize dele, o que eu acho difícil,
né, para poder desconstruir toda a imagem que ele construiu nesses últimos 4, 5 anos aí, que já vem sendo construído desde o início da Lava Jato. Eu digo para vocês que, para mim, certamente há algo grave por trás disso. Esse algo viria à tona, talvez, numa campanha eleitoral em 2022, e aí a questão que a imprensa suscita do ciúme do Bolsonaro quanto ao Sérgio Moro, né? E ele, de alguma maneira, tentou aplacar isso. E isso talvez diga respeito aos filhos dele, não sei porquê, né? Que transitam pelo Rio e têm relações no Rio, e uma série de suspeitas que foram levantadas na época do assassinato da Marielle, e ele citar o assassinato da Marielle. Não entendi. Então, esse esforço, né, essa espécie de tentativa sôfrega de estar, de qualquer maneira, se imiscuindo na Polícia Federal por parte de um presidente da República que começou toda a sua jornada presidencial a partir de uma tese de transparência do ministro dele, que era, então, o juiz Sérgio Moro, que sempre propugnou pela transparência junto à opinião pública, de repente, contestar o ministro, dizendo que ele só quer transparência e ele não obteve essa transparência e o ministro se opôs a ele quanto a isso, sendo que o ministro sempre quis isso e brigou por isso na Lava Jato. O vazamento da Lava Jato era para isto, era para dar transparência aos procedimentos públicos. Ora, não convence, não convence. Há algo mais grave por trás disso. Eu deixo aqui essa questão, espero que a gente volte a conversar sobre isso, porque a coisa agora, o desvelamento está muito acelerado. Eu imaginava que isso fosse acontecer em 2022. Né? O desvelar-se está acontecendo de maneira muito ainda precoce. E eu digo mais, acho que 2022 é sim o ano aí, né, do novo presidenciável. Acho que desde sempre ele tinha consciência disso, acho que se manteve tranquilo, porque não tinha por que fazer estardalhaço agora, à medida que não havia nenhum clima, né, propício, né, demandando dele um posicionamento eleitoral, porque efetivamente as eleições só seriam em 2022, mas o senhor Jair Bolsonaro, como é um Forrest Gump sem Hollywood, que eu tô dizendo de propósito várias vezes, levantou a bola para o ministro cortar. E o ministro abandonou a pasta sabendo do fôlego que tem para continuar dizendo as suas verdades, sendo ouvido com credibilidade nas suas verdades, né, e apresentando transparência nas suas verdades. Tanto é que ele faz lá 4 ou 5 denúncias, e entre elas uma já tem a materialidade e autoria comprovada, que é a assinatura eletrônica dele, falsamente posta hoje na exoneração do chefe da polícia, do diretor, porque ele não assinou e não concordou em assinar. Isso tem nome no direito, isso se chama crime de falsidade ideológica. Então, um crime comum o presidente cometeu, sem mencionar os crimes de responsabilidade que estão aí na fala, que podem ser apuradas da fala do ministro na sua coletiva hoje, e que nós vamos saber aí nos próximos capítulos com a instauração do inquérito, se o Procurador-Geral da República for realmente ouvido pelo Supremo. Agora, fica para mim que essa conexão com a morte da Marielle não tem o menor sentido. Não entendi porque ele fez. Não há comparação, gente, entre valores jurídicos, entre integridade e vida. Não há, a vida dele e a integridade dele não vale mais porque ele é presidente da República. Eu achei um absurdo. Ele usou a palavra escrotizar. Tá, isso que é escrotização. Eu nunca tinha usado essa palavra na minha vida. Estou usando hoje por empréstimo, tomando do presidente da República. Eu acho que escrotizar, inclusive no papel de presidente da República, é você julgar que a sua integridade física vale mais do que a vida de uma pessoa. Por mais que essa pessoa não signifique nada, que seja um indigente, sob o ponto de vista jurídico, isso é a pior petição de princípio que pode haver. É pecaminoso esse tipo de comportamento, né? O Sérgio Moro, se estava assistindo enquanto jurista, deve ter virado, né, dando cabalhotas, né, pirotecnias jurídicas, porque como é que uma pessoa fala que o que ele quer saber é por que o processo dele está parado ou não está tendo a mesma celeridade que o processo o procedimento na PF, que está apurando a morte da Marielle, o atentado contra ele. Ora, gente, nenhum atentado vale mais ou menos, né, do que uma morte e vice-versa. Integridade física é integridade física, vida é vida, direito é direito. Eu acho que ele se equivocou enormemente em fazer essa transmissão. E nesse caso é Wittgenstein. O que não se pode falar deve se calar. Ele deveria ter ficado calado, ou então entrado só, lido aquela carta, que pela primeira vez eu acho que ele entendeu a assessoria de comunicação dele, a assessoria de imprensa dele, e leu, devia ter só lido, porque todas as razões que ele declinou ali, as razões que não me convenceram, mas desde o primeiro momento, sabe? Aliás, eu achei que teve coisa ali muito chula. Ele expôs a família, ele diminuiu o
filho, ele não deu nome ao próprio filho. Isso só mostra uma ausência de empatia, uma incapacidade de sensibilidade política, que toda pessoa que quer ser líder político tem que ter, especialmente o líder maior de uma nação. Então deixo aqui para nossa reflexão futura quais serão, né, agora os passos do ex-ministro. Acho que os passos é no sentido da presidência da República em 2022. O presidente da República levantou a bola para ele cortar bem antes do que eu imaginava. Eu tenho dito isso desde sempre. Não era Supremo, porque se fosse Supremo e se ele se sentisse minimamente satisfeito com isso, ele esperaria até novembro. Vejam que o primeiro ministro que se manifestou foi o Celso Mello, justamente quem vai se aposentar. E olha, acho que ele foi muito íntegro. Ele foi muito íntegro, porque ele abriu mão de tudo em nome de uma convicção que ele tem agora, de que algo grave foi realmente praticado pelo presidente, mas eu não tenho dúvida que ele vai reverter isso a seu favor, porque afinal de contas agora ele tá num limbo, ele não tem nada, ele não pode voltar pra judicatura, ele não volta pra sala de aula, né, ele vai se tornar um concurseiro, como tem feito algumas memes aí, estão me mandando as memes, Moro concurseiro, ora, ele tem capital eleitoral para em 2022 usar isso que tá acontecendo dele, agora, com ele, a seu favor. Eu acho que talvez isso poderia ter ficado guardado mais tempo. Mas, como ele disse que o presidente está atuando como um pai, o pai foi tentar, de alguma maneira, né, contornar eventual questão relativa, né, aí a vida dos próprios filhos, né, a imagem dos filhos, não sei. É conjectura porque ele ficou falando dessa questão do crime da Marielle e isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu acho que o Moro, ao abrir mão de uma pasta, né, ele pode advogar, vai continuar com a credibilidade que tem, se tornou uma celebridade no Brasil, entrou para a história do Brasil? Sim, não tenho dúvida. Mas ele pode presidir esse país, né? Ele pode ser o presidente da República. Ele sabe que ele tem capital para isso, ele tem valor agregado, ele não tenho dúvida, e vou repetir pela última vez, o esteio do governo que está aí, né? Jair Bolsonaro sem Sérgio Moro inexiste, e eu não tenho dúvida que o Sérgio Moro supera esse momento, e quem perdeu foi, né, além do próprio presidente da República, né, a política brasileira, porque mais uma vez estamos no caos e mais uma vez não podemos confiar nas nossas lideranças, não podemos confiar, né, no líder maior, que eu ingenuamente sempre disse que depois que ganhou, que passou pelas urnas, ele me representa porque ele representa a todos, isso é democracia. O presidente da República, ele não governa para quem votou nele, ele governa para toda a nação. Então eu acreditava, né, que esse presidente da República me representasse, sim, mas um presidente que usa a expressão implodir um metro para poder angariar simpatia, né, a empatia dos caminhoneiros, né, um presidente que usa o verbo escrotizar, um presidente que expõe a família desse jeito, né, casou com a senhora Michele, né, ainda em que pese a avó da senhora Michele ter praticado crime, né, o filho número 4 ficou com uma moça que tinha ficado com a metade do condomínio. Eu tô reprisando aqui de improviso, não anotei nada não tô lendo não. Né? E no final da história, que na verdade foi no início, dizer, né, que o que ele queria, na verdade, era saber o que estava acontecendo com os encaminhamentos da PF quanto ao atentado contra a vida dele, porque estavam mais preocupados com a morte da Marielle do que com o atentado contra ele, para mim é um gesto de absoluta ausência de empatia, né, e de capacidade de olhar para o próximo, de alteridade e, portanto, de habilidade política e de mérito político. Me decepcionou completamente, preferia não tê-lo ouvido nessa tarde, espero que as coisas caminhem melhor do que tem caminhado contra aqui. E acredito que realmente o Supremo não era projeto para o ministro Sérgio Moro, não. Isso está claro hoje, e aí nós vamos ver, 2022, quem que vai nas urnas aí bater, né, nesse processo, chegar ao pódio sem escrotizar a nação. Muito obrigada para quem esteve aqui comigo, eu fiz no absoluto improviso. Quando o Lucas falou, vamos fazer lá, Maria? Eu falei, não, nem pintei o cabelo hoje, prende e vai lá. Então, vim aqui porque eu precisava compartilhar isso com vocês e eu estou escrevendo um artigo sobre isso, espero que seja publicado e estou aqui à disposição, quem quiser debater mais, discutir, trazer outros elementos que eu não estou pensando. Eu acho que é muito importante. Se tem uma coisa que a Lava Jato trouxe para o país, o impeachment, inclusive, com todas as incorreções técnicas, é que a população, talvez pela primeira vez, está sentindo a gravidade da alienação política. Não existe vácuo de poder. Quando eu não queria saber de política, porque política é coisa de político, deu
no que deu. Agora eu tenho que saber de política. Todos nós, cidadãos, temos que saber de política, porque política é polis, é a nossa vida em jogo, né? Não é algo alheio à nossa existência. Então, de alguma maneira, nós sairemos mais politizados, e foi pedagógico, sem querer ser poliana. A gente está engajado aqui, querendo entender o que está acontecendo agora, que eu não tenho dúvida que é a maior crise da história desse governo e uma das maiores crises da história dos governos no Brasil. Muito obrigada, gente. Um abraço.